João capítulo 14, versículo 16 e 17. E o 18 também. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja mais uma vez ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, doa a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Me acompanha aqui no teclado, pastor Roberto Marinho. Eu me lembrei quando eu estive no Muro das Lamentações a primeira vez, e eu estava lá no Muro das Lamentações, né? E eu fui num dia de festa, e aquilo fica com milhares de pessoas. Tem o Muro dos Homens e das Mulheres. Eu já comecei pagando mico, porque eu não sabia que tinha que usar o quipá para chegar lá perto. É aquele chapéuzinho aqui. Aí eu entrei, veio um homem, me catou pelo braço, me trouxe de volta, me apontou uma caixinha, tinha uma caixinha com chapéu de papel, né? Aí eu botei aquele negócio aqui, eu falei: meu Deus, eu saí da Vila Tatu para usar um trem de papel aqui, né? Eles gostam de humilhar os imigrantes, né? Mas eu queria lá naquele muro orar, e não achava uma brecha no muro, era muita gente, e eu fui indo até que eu achei. Quando eu achei uma brechinha, eu falei: pronto, me encontrei. Aí eu tirei o pedido de oração, né? Porque todo mundo que vai coloca um pedido de oração lá dentro daqueles buraquinhos, e eu peguei um pedido de oração que estava um enroladinho, que se soltasse dava 1,5 quilômetros, né? Todo mundo que sabe que você vai para lá, põe meu nome lá, põe meu nome, né? Aí, e para achar um buraquinho para colocar o papel, gente do mundo inteiro coloca. Aí eu tive que ser brasileiro. Já está imaginando? Eu falei: Jesus, me ajuda, Pai. Eu olhei, eu vi um papelzinho que já estava bem amarelinho. Eu falei: Senhor, esse aqui o Senhor já leu, o Senhor já interpretou o que está escrito aqui. Eu encostei a barriga, enfiei o dedinho, fiz tuque, pisei em cima do papel. Eu sei que eu cometi um pecado, mas é um pecado leve. Pronto. Aí eu coloquei o meu pedido. Falei: agora eu vou orar, né? Eu, vindo do Brasil, assembleiano, daqueles loucos ainda, né? Levantei as duas mãos para o céu e encarnei um assembleiano lá de 1990, com aquelas orações que você precisa ter um dicionário para entender o que ele está falando. Soberano, eterno, magnífico, imarcessível, né? Fui recitando. Quando eu atravessei o átrio, cheguei no lugar santo. Quando eu estava no santo dos santos, para sentir a glória, eu tomei uma pancada na minha mão esquerda, que quase quebrou a minha mão. Aí eu estava quase falando em línguas, eu quase soltei um palavrão. Puxei a minha mão, falei: caramba, o que aconteceu? Quando eu olhei, um judeu aqui do meu lado, um judeu usando aquelas roupas pretas, um ortodoxo, com aqueles cabelinhos enrolados aqui, ele estava do meu lado, fazendo as orações dele, ele estava assim, ó. E ele deu um murro desse na minha mão. Se ele não fosse tão grande, eu encarava ele.
eu falei, bom, falei, que camarada doido, né? Estou com as mãos levantadas, orando. Eu tomei uma cabeçada nessa mão direita. Mas que é isso? Eu olhei o outro do meu lado assim, ó. Eu falei, meu Deus, que maluquice é essa? Nunca tinha ido lá. Aí eu falei, bom, eu preciso orar. Quando eu estou chegando lá perto, eu tomei uma pancada nas costas. Aí eu desci da cruz, né? Eu olhei para trás. O que estava aqui atrás, ele estava assim, ó. Ele não parava. Comecei a olhar ao redor, aí tinha uns que ficavam assim, com os negócios aqui na mão. Falei, meu Deus, que é isso? Que loucura é essa? O meu intérprete estava atrás. Eu falei, Eliakim, que loucura é essa? Ele apontou o dedo para mim e disse, respeita os meus irmãos. Eu falei, calma, não estou desrespeitando. Eu falei, o que eles estão fazendo? Ele falou, eles estão orando de verdade. E eu falei, por que de verdade? Ele falou, não vou falar porque você está pagando a minha diária. Eu falei, não, fala porque eu quero aprender, se eu estou errado. Ele falou, até que enfim, estava entalado aqui há meses. Vocês crentes, vocês católicos, acham que sabem rezar e orar. Vocês só oram com a boca. Vocês só falam, pior, vocês nem escutam Deus falar. Aí ele falou para mim, oração não é monólogo, oração é diálogo. Você fala e espera Deus falar. Eu falei, tá, anotei, o que mais? Ele falou assim, não é só a boca que ora, o seu corpo tem que orar. Ele apontou para o rapaz que estava assim, está vendo ele? Ele está dizendo, Senhor, eu estou ligado contigo, mas o meu braço também está. O outro, eu estou, mas a minha cabeça também está, o meu quadril também está, as minhas pernas estão. E ele disse, cada célula do seu corpo tem que falar com Deus. Eu nunca tinha ouvido isso, nem no seminário. E aí eu comecei a pensar, quando eu estava saindo, estava comigo o Cid Moreira, lembra do Cid Moreira? Mr. M. O Cid naquela época já tinha uns 300 anos. Hoje ele já deve ter uns 500, está vivo ainda, né? Mas ele andava muito duro assim, né? A gente saindo dali, eu recebi a revelação fora do muro, eu dei um pulo e um grito. O Cid falou, o que é isso, pastor? Eu disse, Cid, eu entendi. Ele falou, entendeu o que? Eu entendi porque eu lá no meio do mato, na Vila Tatu, no salãozinho da Rua 1, em alguns momentos do culto, quando eu dava por mim, eu já não estava mais sentado no banco, eu estava na frente pulando. E quando eu abri o olho e me enxergava, eu ficava com vergonha e voltava moadinho para o banco. Eu entendi porque às vezes no culto tem alguém sentado, daqui a pouco alguém dá uma explosão, um grito, alguém levanta a mão, sai correndo. Ele falou, o que o senhor entendeu? Tem alguém dentro de nós. E esse alguém nos leva a adorar a Deus quando nós damos lugar. Porque Ele sabe, o Espírito Santo sabe que cada célula do nosso corpo tem que orar. Pegou aí o milagre? Olha para o seu irmão e diga, deixa Ele te usar. Muitas pessoas pensam que manifestação ela vem do nada, e não é assim. Nós usávamos muito essa palavra nos idos da década de 70, 80 e 90, quando as pessoas caíam endemoniadas no culto. Alguém lembra disso ou não? Os mais jovens nem sabem o que é isso, não é só nossa época. Os demônios eles não se manifestam mais. Eu participei de um debate um dia desse, um pastor disse, não, os demônios não manifestam mais, porque não eram demônios, eram manifestações de esquizofrenia, era cérebros com problema de como é que é o nome? Catalepsia espiritual. Eu participei de um debate terrível. Até alguns assembleanos dizendo que não eram demônios, eram apenas reações psicossomáticas do cérebro. Aí um outro disse assim, não, na verdade na minha igreja não manifesta mais, porque é muita unção lá dentro. Aí eu abaixei minha cabeça, porque eu já tinha pregado lá. Falei, né, não, tem unção nenhuma lá naquela geladeira, né? Aí alguém perguntou para mim, qual que é a sua opinião, Marco? Eu disse, a minha opinião é que os demônios congregam conosco agora, se tornaram membros das nossas igrejas. Por quê? Eles não se manifestam mais. O que significa manifestação? Manifestação significa existência acuada. O demônio já existe, está dentro da pessoa. Ele só se manifesta quando ele percebe que o ambiente é inóspito para ele. Quem acompanhou o Brasil nesses últimos 2 anos? Quem ouviu falar de manifestação? O que é manifestação? Protesto. Uma manifestação é um protesto. Os demônios estavam dentro das pessoas e eles se manifestavam para protestar. Protestar o quê? O lugar que eles estavam tinha ficado ruim. Vamos lembrar?
Lá no Brasil, aquela igrejinha caindo aos pedaços, não bonita igual essa. Lá aquela que você congregava, com os crentes só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, lembra? Os pastores eram analfa de pai, as irmãs eram beta de mãe. Aí entrava uma pessoa não crente na igreja, um amigo levava, ela sentava. Aí do lado de cá, um crente em jejum, porque nossos irmãos jejuavam. Do lado de cá, alguém em oração, porque o filho estava nas drogas, a mãe queria, então ela estava numa oração para Jesus salvar. Aqui atrás tinha alguém que passou a noite no monte orando. Aqui na frente, alguém que leu a Bíblia a semana inteira. Os crentes não iam para televisão, não iam para boteco, não iam para baile, não iam para lugar nenhum, era só igreja, trabalho e casa. Os crentes viviam em outra dimensão. Aí eles começavam a adorar. Paulo ensina, vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos e outros têm testemunho, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais, porque a oração vai trazendo o céu para perto. E quando o céu não vem, o crente está sozinho orando, aí Deus leva ele para perto do céu. Entendeu? 2 coisas tem que acontecer no nosso culto: ou a gente trazer o céu para baixo, ou o Senhor levar a igreja para o céu. Não aceitamos nada menos do que isso. E depois disso, o céu ia se misturando com a terra. Os demônios precisavam se manifestar em protesto, gritando: chega, tem fogo, tem glória, tem anjo, tem tudo aqui. Não é que Deus vai chegar aqui, Deus já está aqui. E como é que ele se manifesta? Temos que provocar ele. E como é que se provoca Deus? Com certeza não é desse jeito que você está aí agora, me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Também não é você mascando essa desgraça desse chiclete, nem com a perninha cruzada filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Quer que Deus se manifeste? Faz ele entender que você percebeu que ele está aqui. O Senhor está aqui. Quem já participou de um culto, daqueles cultos que você diz assim: o que eu vim fazer hoje aqui? Só eu, aqui vocês não têm isso. Alguém já participou? Aquele culto está travado, está tudo travado, nada funciona. Aí geralmente tem um valente no culto. Geralmente ele fica lá no fundão. E lá no fundão ele grita: glória! A igreja inteira faz o quê? Aí a pessoa... Mas daqui a pouco ela é valente: glória de novo! E todo mundo olha, começa a diminuir. Daqui a pouco a glória vai aumentando, ninguém mais olha para trás. Por que as pessoas olharam para trás? Por quê? Que ela deu um grito. Que grito que ela deu? Glória a quem? E você é Deus. Por que você olhou para ela? Olha a chave. Se você que é ser humano olhou para ela, imagina Deus. Não entendeu? Vou falar de novo. A pessoa gritou glória a Deus, você olhou para ela. Se ela chamou a sua atenção e você não é Deus, você não tem percepção total, imagina ele lá do alto dos céus. É por isso que os cultos de antigamente eram vivos e tinham milagres. Era reciprocidade. A gente mandava glória para cima e ele mandava glória para baixo. Vamos treinar isso aqui. Então dá mais um grito daquele tamanho que só vocês sabem dar, por favor. O capítulo 14 do Evangelho de João é um dos capítulos mais lindos dos Evangelhos. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, nos velhos áureos anos de cultos ao ar livre, estava lá o presbítero irmão Olaide Gomes, e ele pegou o microfone debaixo daquele sol de rachar mamona, e ele começou a ler João 14, e ele falou com tanta harmonia, que aquela palavra entrou no meu coração, porque parecia um poema. Na semana seguinte, eu fui evangelizar com o meu líder de mocidade, e ele me entregou folhetinhos. Alguém lembra de folhetinhos aqui? E aí ele me entregou um folhetinho da Sociedade Bíblica do Brasil, que o cabeçalho dele era uma floresta, e embaixo tinha um texto. E quando eu comecei a ler o texto, João 14. Eu li uma vez, li 2 vezes, na terceira vez eu comecei a falar de olho fechado e decorei João 14. Aí eu cheguei num amigo de evangelista e disse assim: rapaz, eu acho que aconteceu um milagre. Ele falou: o quê? Eu li o texto 3 vezes e eu decorei. Ele olhou para mim de maneira bem arrogante e disse assim: que texto? Eu falei: João 14. Ele começou a rir. Eu falei: você está rindo por quê? Ele falou: João 14, todo crente assembleiano nos conhece de cor. Eu falei: como assim? É um texto lindo. Não sei se tem alguém aqui da velha guarda. Lembra que está escrito lá no início? Não se turbe, crie em Deus, na casa de meu pai. Se não fosse assim, vou preparar-vos lugar.
e virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha que texto lindo, profundo. Então João 14 é esse capítulo que todo crente tem que guardar dentro do coração. A diferença é que depois de muito tempo eu comecei a estudar com profundidade, e o que eu entendi de revelação desse texto mudou a minha história. João 14 é um capítulo de despedida. Ele está fora do tempo. A Bíblia não foi escrita para ser um livro, para ser vendido. Ela não foi escrita com a proposta de ser um livro só. Se escreviam as anotações de memória, e isso foi passando de geração em geração. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica, e muito menos os textos dos evangelhos, porque eram memórias, lembranças. Então o capítulo 14 de João tinha que estar 2 dias antes de Jesus ser crucificado. Pergunte por quê? Porque é um capítulo de formatura. Jesus era o Rabi da Galileia. Diga comigo, Rabi. Diga rabino. Diga Raboni. Você vai encontrar essas 3 palavras no Novo Testamento acerca de Jesus: Rabi, Rabino e Raboni. O que significa essas 3 palavras? Uma só: professor. Mestre. Professor é um mestre. Então o que era um rabi, um rabino, um raboni? Era um professor. E professor só é professor se ele tiver alunos. E a palavra aluno é discípulo. Discípulos são alunos. Então quando a Bíblia diz que Jesus tinha discípulos, ele está dizendo: o rabi, o professor, tinha alunos. Muitos de nós falamos: Jesus teve 12 discípulos. Erramos. Ele teve milhares de discípulos. Em um culto apenas ele está pregando, ele está ensinando, ele está dando aulas ao ar livre, e na frente dele tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 15.000 alunos. Pense numa escola que ficou famosa. Ensinar ao ar livre vem dos tempos dos gregos, quando Sócrates, Aristóteles e Platão ensinavam nos areópagos ou ao ar livre. Os tempos dos filósofos. E Jesus era mais do que um religioso, ele era um filósofo. O cristianismo é muito mais do que religião, é uma filosofia de vida. O que há de religioso em conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Não há nada de religião nisso. Isso é pura filosofia. Porque você conhece uma verdade, ela te liberta na hora. Não interessa se ela é cristã, se ela é budista. Uma verdade que destrava a sua mente. Então Jesus era um filósofo, e ele também ensinava ao ar livre. João capítulo 14 é a formatura dos alunos que sobraram. Eu disse, dos alunos que sobraram. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque aguentar aquele professor não era fácil. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque além de professor, ele era uma espécie de mágico. Porque ele ressuscitava mortos, levantava paralíticos, curava cegos, dava voz aos mudos, expulsava demônios, perdoava pecados, multiplicava pães e peixes, andava em cima das águas, brilhava como o sol, flutuava. Então os alunos iam caminhando perto dele. Mas tinha dias que ele estava tão bravo, ele dava cada palavra dura, que a escola foi diminuindo. Chegou um tempo que ele olhou para trás, só tinha 12. E ele deu uma palavra tão dura e falou assim: vocês também não vão embora não? Ele continuou andando, ele olhou para trás, lá está os 12 andando atrás deles. Ele parou e disse: vocês vão me seguir? Aí um levantou a voz e disse assim: e para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Foi por aguentar a escola, quase que uma faculdade, porque no Brasil a matéria comum são 4 anos de faculdade. Jesus montou sua escola apostólica em 3 anos e meio. 3 anos e meio essas pessoas caminharam ao lado dele. Então no final de tudo ele segregou esses 12 e os formou na sua escola. O capítulo 14 é o capítulo da formatura. E toda formatura subentende-se que é um momento de alegria. Sim ou não? Vamos voltar no tempo em que você era torturado na escola. Quem foi bom aluno aqui? Só as mulheres. Quem sofria na escola aqui? Ai, Jesus. Pense, no dia da formatura, você passou de ano, o professor está na sua frente com um canudo para te entregar. É um momento de alegria, é um momento de explosão interna, de realização, tanto para você quanto para o seu mestre.
Porque a alegria do mestre é ver o aluno se formar e se tornar melhor do que ele. E a alegria do aluno é dizer: estou livre desse chato e vou continuar a minha história. É um natural. Jesus está na frente dos seus 12 alunos que formaram. Está olhando para eles com os olhos brilhando, dizendo assim: gente, vocês se formam hoje. E hoje eu encerro o meu colégio apostólico. Eu vou fechar a minha escola, porque agora eu já estou satisfeito. Porque eu tenho 12 que vão sair pelo mundo ensinando tudo que eu ensinei. Vocês passaram com louvores. Vocês sabem tudo que eu sei. E vocês a partir de agora vão ensinar e vão fazer discípulos também. Vocês serão mestres e farão discípulos. Vocês terão seus alunos. E eu cumpri a minha missão, estou indo embora. O que era para ser um momento de alegria se tornou um momento de tristeza. Momento do quê? E é aqui que eu quero que você comece a meditar comigo. Como é que um aluno que tem um professor bravo desse jeito, que fez ele dormir de noite, acordar na madrugada, andar dentro do mar sozinho, sentir o vento, a tempestade, um professor coloca o aluno em provas. Como é que os alunos, ao invés de sentir felicidade, sentem tristeza que o professor está indo embora? E Jesus está olhando para eles, está vendo que eles estão tristes. Pastor, como é que o senhor sabe? Ora, não se turbe o vosso coração, não se entristeça. Por que é que os discípulos estão tristes? Jesus começa a tentar analisar a tristeza deles, porque eles não falam, eles só explanam com o rosto. E Jesus então começa a tentar animá-los. Diz assim: eu vou, mas um dia eu volto. E nem isso deixou eles alegres. E Jesus olha para dentro deles, tentando compreender, imagino eu. E Jesus dizendo assim: já sei, eles gostam de me ver fazer sinais. Aí o mestre fala uma coisa que dá arrepio. Ele vai olhar para eles e vai dizer assim: olha, vocês vão ser melhores do que eu. Um aluno ser melhor do que um professor comum, eu até acredito. Mas um aluno ser melhor do que o Deus encarnado, está entendendo ou não? Ele não era só um homem, era Deus. Esse Deus está olhando para as criaturas dizendo assim: vocês farão as obras que eu fiz, e farão outras maiores do que eu fiz. Você somente consegue entender isso ou não? Vamos tentar então entender? Imagine, você andou do lado dele e ele levantou um morto de dentro da tumba. Ele disse: eu ressuscitei o morto, mas você vai fazer coisa maior do que isso. Duas pessoas entenderam, vamos lá de novo. Ele levantou um paralítico. Ele disse: eu levantei o paralítico, mas vocês farão obras maiores do que essa. Nem todo mundo entendeu, vou apelar. Ele trouxe de volta os olhos do cego, cuspindo no chão, fazendo lodo e passando nos olhos dele. Ele diz: eu usei a matéria para curar a matéria, mas vocês farão obras maiores do que essa. Eu andei em cima das águas, eu quebrei a lei da gravidade, mas vocês farão obras maiores do que essa. Eu resplandeci como o sol, mas vocês farão obras maiores do que essa. E aí, como sempre tem um crente que é mais crente do que a gente, para ele só essa palavra vai tocar. Ele perdoou pecados. E isso me toca. Porque curandeiros existem em todas as religiões. Todas têm curandeiros. Mas que diz assim: eu posso perdoar o seu pecado. Só tem um. E ele veio e diz assim: eu perdoei pecados, mas vocês farão obras maiores do que essa. Você consegue imaginar que você, comedor de arroz e feijão, cheio de problema e defeito na vida, se chegar numa esquina aqui agora e encontrar um acidentado, alguém morrendo, se você ir lá e falar com a pessoa: eu oro por você, eu perdoo os seus pecados em nome de Jesus. Essa criatura que estava condenada ao inferno, ela pode na hora ser destravada e um anjo pegar a alma dela e levar para o céu. Você não entendeu ainda, eu vou falar de novo. Você não é normal. É por isso que o diabo te odeia. É por isso que ele luta contra o seu casamento, contra a sua vida espiritual, contra o seu trabalho. Ele luta contra você, contra a sua aparência física. Ele quer fazer você acreditar que você não vale nada, quando na verdade você tem uma promessa: você fará as obras que eu fiz e fará outras maiores ainda. Meu Deus, meu corpo fica todo arrepiado. É muito profundo isso. Jesus está olhando para dentro deles, tentando entender por que eles estão tristes. Eu estou dizendo que eles vão ser melhores do que eu vou, mas eu volto. O que é que eles querem?
Quando isso veio ao meu coração, fechei os olhos e me coloquei entre eles. Tentei viver a vida deles. E aí até eu chorei. Imagine você acordar ao lado de Jesus. Dormir ao lado dele. Não em uma cama, na noite, no deserto, no jardim. Você acordar, ele está ali, ressonando do seu lado. Aleluia. Imagine você comer com ele. Tomar café da manhã com ele. Jantar com ele. Imagine ele sorrindo, contando uma história. Ele dançando com você. Você acha que Jesus dançava? É claro, o judeu dança. O judeu é por natureza. Jesus sorria? É claro que sorria. Ele era um ser humano. Naquele momento 100% homem, 100% Deus. Mas diante dos homens era homem. Ele se mostrando como um ser como a gente. Você ouvir os seus ensinamentos, os puxões de orelha, e a hora que você acha que ele vai te mandar embora, ele pega na sua mão, ele até puxa a orelha dizendo: homem de pouca fé, mas você não afunda porque está perto de mim. Ele suporta você endemoniado do lado dele 3 anos e meio. E na hora que ele vai expulsar o demônio, é o que ele diz: para trás de mim, Satanás. É Satanás. Satanás vai embora, mas Pedro fica. Eu mando embora o mal, mas você fica, porque eu tenho uma história com você. 3 anos e meio. E agora ele está indo embora. Eles se acostumaram com a presença dele. A presença dele dava segurança para eles. Como uma criança que está apanhando na rua até chegar o pai. O pai chega, a criança cresce. Mexe comigo agora, porque o pai está aqui atrás. O irmão mais velho. Jesus era o irmão mais velho. Os discípulos viram nele isso. Então eles se acostumaram a estar ao lado dele. Ele era tudo para eles. Também, um dia que eles tentaram ser igual aos discípulos de João, Jesus puxou a orelha deles: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, ao invés de dizer vou ensinar, Jesus falou: por que vocês querem aprender a orar? Porque os discípulos de João oram. E Jesus dizendo: eles precisam orar, vocês não. Por que não? Porque eu estou aqui. Eu sou suficiente para vocês. Mas vocês querem aprender a orar? Anotem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Aleluia. Esse era o mestre deles, era suficiente para tudo. A presença manifesta. E aí Jesus então resolveu o problema. Pergunte como. Ele disse para eles: eu vou, mas não deixo vocês sozinhos. Eu vou, mas eu envio um outro Consolador. Diga comigo: outro. Mais uma vez, outro. O Novo Testamento é escrito em grego. A palavra grega para outro é: eu vou mandar um gêmeo. Eu vou mandar um igualzinho a mim. Eu vou mandar um idêntico. Ele não é maior do que eu e não é menor do que eu. Assim como a minha presença supre vocês, a presença dele vai suprir vocês também. Os olhos deles arregalam. Eles estão ficando felizes. E eles querem saber quem é, mas não tem coragem de perguntar. Mas como ele está lendo a mente deles, ele diz assim: eu enviarei para vós um espírito de verdade. Algumas bíblias dizem espírito da verdade. A preposição foi traduzida errada. A preposição tem até um espírito de verdade. Não é da verdade, é um espírito de verdade. Por quê? Porque já viu espíritos mentirosos, espíritos enganadores, como acontece no nosso mundo presente. Pessoas que acreditam em Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Naquela época acreditavam em Baal, Astarote, Azera, Marduk. Ele diz: esse espírito que eu vou mandar não é de mentira, é de verdade. Não é um espírito com E minúsculo. Na Bíblia aparece com E maiúsculo. E maiúsculo é porque ele não é uma coisa, ele é uma pessoa, ele é alguém. Ele não é algo, ele é alguém. E ele está aqui nessa manhã. Estou sentindo que tudo, até a barba arrepiou.
É a graça dele, a percepção de quem é salvo e tem o nome escrito no livro da vida e é pentecostal até o tutano, te dá o direito de perceber a presença dele. Alguém está sentindo? Alguém está sentindo? Então adore. Sentiu, dá um grito. Sentiu, dá um pulo. Sentiu, pula debaixo do banco. Sentiu, faz alguma coisa. Reage ao sentir. Porque quando você reage, você faz ele se manifestar. Você está dizendo: eu sinto, você está aqui. Meu Deus. Um espírito de verdade que o mundo não pôde receber, mas vós o conheceis. E aí Jesus dá uma palavra dupla que tem que ser interpretada. Olha o que ele diz: primeiro, porque ele estará convosco. E segundo, se tudo der certo, além de estar convosco, ele estará em vós. Pegou aí ou não? Ele estará com e estará em. Ele estará com vocês, aqui do lado, caminhando com vocês. E se vocês conquistarem ele, se tornarem íntimos dele, um dia ele vai sair daqui e vai entrar aqui. Ele estará convosco, mas o desejo dele é estar em vós. É profundo demais isso aqui. E aqui eu tenho respostas para perguntas que eu fiz a vida inteira como crente. Eu falei: Senhor, devolve aqueles cultos de antigamente para nós. Aqueles cultos lá da Vila Tatu, onde eu cresci. Aqueles cultos onde a gente não queria que o culto acabasse. O pregador não precisava pregar. Acontecia algo que a igreja era tomada. Aí ele falou comigo, falou assim: eu posso fazer, é só vocês voltarem a ser como eles eram. E eu falei: de que forma, Senhor? O Senhor me disse: com eles eu podia estar em. Com vocês eu só consigo estar com. O que eu vou falar vai doer um pouquinho, mas é a palavra. Por que é que ele não pode estar em? Porque se ele estiver dentro de você, tudo que você olhar, ele vai olhar. E tem coisas que você olha que ele não pode olhar. Entendeu ou não? Se ele estiver dentro, tudo que você toca, ele vai tocar. E tem coisas que você toca que ele não pode tocar. Se ele estiver em você, onde você for, ele vai. Tem lugares que você tem ido que ele não pode ir. E não pode por quê? Porque ele é santo. Ele não é comum. Ele é sensível. Passando por aqui, Jesus disse: olha, se pecar contra mim, tem perdão. Se pecar contra o meu Pai, tem perdão. Mas contra ele, o Espírito Santo, não tem perdão nem hoje, nem nunca mais. Vocês conseguem entender isso? Isso é uma doutrina bíblica que nós aprendimos quando éramos jovens. Chamava-se paracletologia ou pneumatologia. A doutrina do Espírito Santo. Porque o Novo Testamento inteiro vivemos na dimensão do Espírito Santo. Velho Testamento inteiro, de Gênesis a Malaquias, Deus Pai, Yahvé imperou. Cantamos aqui os nomes dele: Rafá, Eloí, Sidiqueno, Chamá, os nomes dele, porque Deus Pai mandava no Velho Testamento. Terminou o Velho Testamento, Deus voltou para o céu, sentou no trono, viu a terra perdida e deu um grito: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Lá no Apocalipse um anjo gritou: ninguém, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra tem alguém digno. Estamos perdidos. Aí à direita de Deus Pai se levanta um ancião de dias, Yeshua, que diz ao Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Jesus veio e abriu o Novo Testamento. Deus Pai ficou, Deus Filho veio. Deus Filho veio, ficou 33 anos e meio na terra, trouxe o céu para a terra. Ele chegou dizendo: eis que o reino de Deus está chegando. Ele vai sair da terra e diz: eis que o reino de Deus está dentro de vocês agora. Primeiro
Primeiro ele trouxe com ele, agora ele plantou dentro das pessoas. Agora que o reino está dentro, ele disse: agora eu posso ir embora. Mas quando ele estava indo embora, alguém chorou. Não vai não. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Lembra dessa música? Fica mais um pouquinho. Ele falou: então tá bom, eu vou, mas eu mando outro. Como meu pai já veio, como eu já vim, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. Só que prestem atenção, ele não é como meu pai matava, destruía. Eu suportei apanhar, ele não. Ele é sensível, ele é um cavalheiro, e ele tem na mão coisas tão grandes para entregar para vocês, que se vocês o conquistarem, vocês serão extraordinários. Minha música, Roberto. Lá vem ele, o Espírito Santo chegando na terra. Ele vem sobre os discípulos de duas formas. Primeiro, em João capítulo 20, verso 21, Jesus ressuscitou, apareceu por 40 dias a 500 testemunhas, marcou 2 encontros, um com os discípulos e um com as 500 testemunhas. Com os discípulos, ele olhou para eles e fez assim: e tendo assoprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Nesse dia eles não curaram, não falaram em línguas, mas eles respiraram. Pergunte o quê? Pergunte o quê? O Espírito Santo. O senhor é louco, pastor? Não, ler a Bíblia demais dá nisso. Só tem 2 textos na Bíblia onde Deus está soprando. Um é em Gênesis 2:7. O primeiro homem, nosso ancestral, está feito. Aí Deus vai e sopra nas narinas dele, e Adão se levanta, cheio de vida e do Espírito Santo. Como é que você acha que ele dominava sobre os animais? Como é que você acha que ele colocava nome nas plantas, nome nos peixes? Como é que ele pode botar nome no peixe? Me diz, só entrando lá no mundo dos peixes. E ele entrou lá e não morreu, por quê? Porque havia uma lei sobre ele: só o dia que você pecar você vai morrer. Enquanto não tocar nesse fruto, você vive. Adão não era igual a gente, era de carne e osso, mas o corpo dele era revestido com um manto de luz. Como é que o senhor sabe, pastor? A Bíblia diz que ele não via a nudez dele. Ele era cego? Era burro? Como é que ele não vê a nudez dele? Há um manto de glória. Quer ver o corpo de Adão? Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Monte da Transfiguração. Jesus brilhando como o sol. Ah, pastor, ele virou Deus. Não, ele era homem. E por que ele resplandeceu? Porque ele estava no estado de santidade e pureza. Como ele ia receber mensageiros do céu, o céu ia se misturar com a terra, ele se transfigurou, e ele brilhou e flutuou no ar como homem. Por que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão? Alguém já leu isso ou não? Só lê Paulo. Paulo diz: assim como pelo primeiro homem o pecado entrou no mundo, pelo segundo o pecado saiu do mundo. O que é que o segundo Adão veio fazer? O que o primeiro não deu conta. O que o primeiro perdeu, o segundo vem para recuperar. O que é que Jesus vem recuperar? O estado de graça que o primeiro perdeu. Como é que Jesus tem autoridade sobre o vento e sobre o mar? Adão tinha: dominai a terra, sujeitai a terra. Jesus tem autoridade, porque Adão tinha autoridade. Adão perdeu a autoridade quando pecou, caiu, foi perdendo a essência. Lá em Gênesis capítulo 6, Deus olha para Noé e diz: Noé, o meu espírito que está dentro do homem, que eu soprei, não vai estar mais. Meu espírito não contenderá mais com o homem. E Deus arrancou o Espírito Santo da terra. O que vem depois do dilúvio? Uma raça de gente desgraçada. Tem lá um Nimrod da vida. Todo mundo diz que Nimrod era poderoso caçador, achando que isso é um elogio. No original diz: assassino, matador, arrancador de vidas. Matou o próprio pai para dormir com a mãe e ter filhos com ela. Raça de homens sem o Espírito Santo, lixo humano, bestas feras desenfreadas. Só sabiam comer, beber, casar e dar-se em casamento. Não viviam por espírito, viviam por alma. Era instinto, não era sabedoria. Era a lei do mais forte. Quem conseguir mais, tem mais.
Deus abandonou a raça humana por causa disso, porque o homem sem o Espírito Santo não é nada, é um lixo. No Velho Testamento inteiro você só vai encontrar 3 categorias de pessoas recebendo o Espírito Santo: reis, sacerdotes e profetas. Por quê? Porque Jesus lá na eternidade começou a interceder. O cordeiro foi imolado antes da consumação, antes do mundo ser feito. Ele lá já intercedia. Jesus percebeu que o homem sem o Espírito Santo não é nada. Então ele começou a dizer: Pai, o homem precisa receber. E Pai, não, eu retirei de lá. Não, Pai, mas nem todo mundo é igual a todo mundo. Tem uns que podem. Quem? Vamos fazer um teste. Velho Testamento, laboratório, cobaias, homens. Aí vem Deus e diz: mas eu não vou dar para eles o Espírito Santo pleno, eu só vou pingar um pouquinho para ver o que eles fazem. Deus pega um conta-gotas, chega num homem chamado Sansão e pinga sobre ele um pouquinho do Espírito. Vamos ver no que dá. O homem vira no giraia. Uma queixada de jumenta vira uma metralhadora R-15. Mata 1000 homens. Eu amo filmes. Eu fiz um cinema na minha casa só pra mim. Pensa num homem egoísta. Mas também não jogo bola, não gosto de praia, só gosto de assistir filme. E eu gosto de ver filme da Bíblia. Um dia desse eu assisti um filme de Sansão e comecei a rir, porque botaram um Sansão tão bonito, um homem forte, parecendo o exterminador do futuro, porque as pessoas acreditavam que a força de Sansão estava nos braços, nos bíceps trabalhados, na coxa grossa, na barriga de tanquinho. Nada disso. Se eu conheço a Bíblia, Sansão era barrigudo. Quer perguntar por quê? Porque era cachaceiro. Todo cachaceiro é barrigudo. Então as pessoas acham que Sansão era forte por causa... Não, é porque Deus colocava sobre ele o Espírito Santo. E o homem mais o Espírito Santo igual sobrenatural. Pegaram aí? Deus começou a notar: tem uns que merecem. Daqui uns dias tem um profeta, é o profeta Ezequiel. Ele fica 2 horas na beira do rio Quebar, assim, ó. A Bíblia diz: e o profeta ficou 2 horas com a boca aberta na beira do rio Quebar. Pergunte: para quê? Só falo se todo mundo perguntar. Ele queria profetizar e não tinha inspiração. Ele: Deus, palavra para eu profetizar para esse povo. E Deus não deu. Não tem como profetizar sem o Espírito Santo. Aí eu encontrei um outro profeta na Bíblia, inteligente. Eu acho que ele era meio brasileiro. Ele queria profetizar e a unção não vinha. O nome dele é Eliseu. Eu descobri que Eliseu não é nome, é verbo. Eu, tu, eu, Eliseu. Nós, eu, vós, eu, Eliseu. Só para descontrair vocês. Está pensando em português aí? Vamos lá, deixa o cérebro funcionar. Eliseu queria profetizar e a unção não vinha, Gisele. Sabe o que ele fez? Contratou um músico. Eu vou te dar 10 dinários para você tocar, mas toca o melhor. Dá para melhorar? Dá para melhorar? Eu aumento, mas toca. O músico foi tocando e a Bíblia diz: e o céu abriu. Quando o céu abriu, a Bíblia diz: Eliseu saltou na frente do músico e disse: eu quero profetizar. Por que é que você acha que antes da palavra tem um louvor na igreja? O louvor abre o céu, Deus olha, aí ele manda a palavra para o profeta profetizar. Jesus está aqui, virou seminário de novo. Esses últimos dias eu não estou pregando, está virando tudo seminário. Oh meu Deus, olha só, o Velho Testamento é assim. Deus escolheu alguns, até que chegamos 835 anos antes de Jesus, o pior período de seca em Israel. A situação é tão grave que se cumpre a profecia de Jeremias: passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Cega e verão, os 2 momentos em que Israel tinha de sobrevivência, era a safra e a safrinha. Na cega plantava cereais, no verão plantavam frutos. Quando ia tudo bem, eles ficavam ricos, porque com comida eles abasteciam o povo e vendiam para os vizinhos. Quando vinha o inverno, quando vinha um verão muito quente e a terra não produzia, na cega eles esperavam nos frutos. Os frutos pegavam, negociavam com os povos vizinhos em troca dos cereais, e vice-versa. Mas Jeremias disse: vai chegar um dia que Deus vai fechar o céu por 1 ano. Vocês não vão conseguir plantar nem colher, nem na cega nem no verão. Aconteceu nos tempos do profeta Joel. Já leu Joel? 3 folhas na Bíblia Sagrada. Leia e você vai ver. Ele diz assim:
As mulheres que estavam amamentando pegavam seus filhos e colocavam no chão quente. O chão queimava as costas das crianças, para as crianças gritarem, chorarem alto. Pergunte para quê? Para ver se Deus olhava. A Bíblia diz: os recém-casados não iam para a lua de mel, iam para a rua, rasgavam as roupas e choravam. Os velhos rapavam as cabeças e a roupa e choravam. A Bíblia diz: traziam o gado cadavélico, morrendo de fome, para ver se o mugido das vacas e o balido das ovelhas tocava o coração de Deus. A nação inteira se humilhou, e quando a nação inteira se humilhou, Deus ouviu. Ao invés de Deus pegar um profeta velho, conhecido, religioso, Deus pegou um menino de 17 anos. O nome dele? Joel. Joel, sobe aí porque você vai profetizar. Aproveita que está todo mundo ajoelhado. E Joel disse: o que eu vou profetizar? O Senhor disse: só abre a boca. E Joel profetizou uma profecia maluca. Olha o que ele diz: assim diz o Senhor, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, eu enviarei o meu espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, sobre o servo, sobre a serva. E então a lua se converterá em sangue, e o sol se converterá em trevas, e então virá o terrível e grandioso dia do Senhor. Ah, meu Deus! Joel profetiza, eu imagino ele profetizando e botando a mão na boca. Falei uma besteira. Ninguém mais recebe o Espírito Santo assim. É um ou outro. Agora vem Deus, diz que todo mundo vai receber. Passa-se 435 anos. Deus fecha o céu. Malaquias até Mateus. Interbíblico, período de 400 anos que Deus não fala com o homem mais. Deus abandonou a raça humana à sua própria sorte. A Shekinah divina, que eu estou esperando ela chegar aqui já já, desaparece da história. O anjo do Senhor desaparece da história. Não tem profetas, não tem profecias, não tem milagres. É como se tudo que era divino acabasse, como aconteceu pós-dilúvio. Deus está virado. Mas Deus fez uma promessa, e quando Ele promete, não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Se eu falo, vai acontecer. Deus estava sentado no trono e alguém lembrou ele: o Senhor prometeu. 400 anos de silêncio. Portão de Jerusalém se abre, vem andando em Jerusalém um Neandertal. Agora eu fui longe. Vem andando quem? Pergunta para o seu irmão: sabe o que é isso? Fugiu da escola? Neandertal, um homem das cavernas. Qual era a roupa do homem da caverna? Roupa feita de pele de animal, cabelo desgrenhado, barba desgrenhada, magrelo. Por quê? Homem das cavernas só comiam comida esquisita. Esse só comia mel silvestre e gafanhoto. E eu cheguei em Israel a primeira vez, fui numa feira e disse: me dê um gafanhoto. A mulher olhou: o que é isso? Porque me disseram que gafanhoto era uma fruta. Infeliz. Gafanhoto é gafanhoto, do tamanho da mão de um homem, um bicho asqueroso. Por isso que ele tinha que comer com mel, senão não dava para engolir. Tinha proteína, e aquilo manteve ele vivo no deserto. Ele entra em Israel, pregador, depois de 400 anos sem Deus falar. Olha a pregação suave dele: é chegado o reino de Deus sobre a terra, arrependei-vos, raça de víboras. Hoje a gente chama: vem cá, meu irmãozinho querido, meu irmão espírita, meu irmão católico, meu irmão ateu, meu irmão, né? João não, raça de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ele monta uma igreja na beira do Rio Jordão, porque Jerusalém não queria mais ele. Herodes mandou ele sair de lá. Ele botou o dedo na ferida de Herodes. Essa mulher do seu lado direito não é sua mulher, é sua amante, é mulher do seu irmão. Por isso que a mão de Deus está pesando sobre Israel, seu adúltero. Herodes queria matar ele, mas não dava conta, porque havia uma aura de proteção ao redor dele. O primeiro avivamento depois de centenas de anos. Não há um curado, não há um paralítico andando, só tem um homem bravo pregando. E Israel inteiro se converteu. Ele está na beira do Jordão batizando. Ele tinha 200 discípulos. Batizavam 5.000 pessoas por dia. O culto era lotado na beira do Jordão. Eu imagino as empregadas felizes da vida. Dizem: patroa, vamos lá para a minha igreja. Por quê? Só precisa ver o meu pastor. Ele prega umas mensagens de autoajuda. Como assim? Ele fala assim: não importa o que você fez no verão passado, você é fofinha. E isso sentadinho no banco de perninha cruzada. Você é maravilhoso. Pregação de hoje: a patroa foi, chegou lá,
E João: sua cobra! E a empregada da assembleia dizendo: fala Deus, fala Deus. Que a verdade que ninguém podia falar, João falava. E ao invés das pessoas jogarem pedra, as pessoas tremiam, se arrependiam e desciam à beira da água, porque diziam: eu sou de fato uma cobra. E João batizava as cobras e transformava elas em ovelha. Vamos imaginar a cena: vem cá, sua Urutu Cruzeiro. Quem tem algum mineiro aqui? Tibum, vai embora. E o povo: dá-lhe, João, e essa próxima cobra? Vem cá, sua Caninana. Tibum, vai embora. Dá-lhe, João, e essa próxima cobra? Parente do pastor Marcos, a jararaca. É minha sogra. É brincadeira. Batiza, vai embora. E essa aí, João? Essa aqui é uma naja. Vem cá, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E os cultos daquela glória. Um dia João estende a mão para chamar uma cobra e a boca dele trava. E o povo: João, e essa cobra, João? Ele: não é cobra. O que é? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro. Ninguém entendeu nada. Todo mundo vinha até a água. João vai saindo das águas e vai andando, e o povo vai dizendo: que homem é esse? Que até João está indo ter com ele. João escutou. E para desespero dos batistas tradicionais, dos batistas históricos reformados, para desespero deles, o único batista da Bíblia resolve mudar a pregação e faz uma pregação pentecostal. Ele diz: esse é aquele que eu falei, que eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés dele. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não bastasse o Espírito Santo, ainda vinha fogo juntos. Esse Cristo, quando sai das águas, só Lucas diz que Jesus, tendo saído das águas, se alegrou no Espírito Santo. Ninguém vai entender isso, só quando chegar perto dele para perguntar. Alguns dizem que Jesus saiu das águas falando em línguas, mas é só especulação, porque ele ficou cheio do Espírito Santo. Aí ele ensina os seus discípulos. João 14, ele está se despedindo deles: eu vou, mas não deixo vocês sozinhos. E se ele vier, vai acontecer tudo que já aconteceu um dia: sinais, prodígios, maravilhas, transformação, o céu se misturando com a terra. Os discípulos acreditaram. Lucas 24, 49, Jesus ressuscitado diz a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em João 20, 21, ele tinha soprado sobre eles. É a continuação de Lucas 24, 49. Um lembrou e escreveu que ele, quando soprou, disse: agora vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam, não é vestido? Sejam o quê? Revestido. Para ser revestido, primeiro você tem que ser vestido. Não tem como revestir sem vestir. Por que eles vão ser revestidos? Porque Jesus tinha soprado. Recebei o Espírito Santo. Eles foram vestidos. Os discípulos não haviam se convertido até a ressurreição de Jesus. Eles não tinham ideia de quem ele era. A mente humana não conseguia captar um Deus encarnado que morre e ressuscita. Só se converteram depois da ressurreição. Por isso que Jesus vem dizendo a Pedro: um dia você vai se converter. Um dia você vai se converter. Porque eles não estavam convertidos, eles estavam se acostumando com ele. Mas quando eles veem ele ressuscitado, quando Tomé tenta colocar o dedo na ferida, quando eles percebem, ali eles se convertem de verdade. E quando eles estão convertidos, Jesus diz: agora vocês podem receber ele. Somente convertidos recebem o Espírito Santo. Por que algumas pessoas no nosso meio não sentem nada do que nós sentimos? Porque ainda não estão convertidas. Estão convencidas, mas não estão convertidas. Gostam do ambiente, gostam de vir, gostam das pessoas, gostam das brincadeiras, gostam da música, do louvor, mas quando sai lá fora, continua tendo os mesmos instintos, continuam fazendo as mesmas coisas, porque não se converteram ainda. Mas o dia que se converterem de verdade, tiverem a concepção de que há um céu e de que a vida é curta, e você tem que fazer daqui alguma coisa que te faça merecer o céu, aí elas se convertem de verdade. Ao se converterem, ele vem morar aqui dentro. Os discípulos estavam vestidos, agora eles precisam ser
revestidos. E o revestimento não é uma ordem, é um conselho. Querem ser revestidos? Fiquem em Jerusalém. E subiram para Jerusalém 500. Só que levou 10 dias para o Espírito Santo descer. E em 10 dias 380, e alguns foram embora. Não deram conta de esperar, tinham outras coisas, tinham prioridades, tinham trabalho, família. Mas os que ficaram viveram para ver. João, ou Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, não foi meia dúzia, não foram 10, todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui mudou a vida deles. Agora, além de vestidos, eles estão revestidos. Agora o Espírito Santo está dentro deles. Agora que o Espírito Santo está dentro deles, quer ver o que acontece? Atos 3: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pior, o paralítico não levantou. A Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. A palavra de Pedro não curou o paralítico, porque o paralítico não cria. Mas quem estava dentro de Pedro usou o braço de Pedro e catou o paralítico e forçou ele. Quando puxou, a perna destravou e o paralítico começou a saltar. E aí vem o segundo culto pentecostal da Bíblia. O paralítico entrou dentro do templo, cantando, saltando. Nunca ninguém tinha dado pulo dentro de uma sinagoga. O paralítico deu pulo. Por isso que Pedro e João foram presos, porque eles atrapalharam o ritmo do culto. Era um povo muito tradicional, não queriam movimento, não entendiam o movimento, porque não tinham percepção do mundo espiritual. Culto pentecostal não é para gente normal, é só para gente doida. Como assim, pastor? Essa criatura do seu lado mal sabe falar a língua portuguesa, mas ela bate no pé dizendo que quando Jesus pega ela, fala em língua estranha. Sim ou não? E como é que você explica isso? Não tem explicação. A gente aceita por quê? Porque a gente é doido. Por exemplo, eu estou pregando e estou para te falar que esse lugar está cheio de anjo. Como assim, pastor? É Bíblia. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Se cada um de nós tem um anjo, tem duas multidões aqui dentro, vocês e eles. Sim ou não? Por que que os milagres então não acontecem? Porque ele ainda não conseguiu morar aqui. Ele não conseguiu entrar aqui ainda. Ele tenta, mas você não dá jeito, você não dá oportunidade, você o rejeita, você o despreza, porque lhe falta a sensibilidade de que ele está aqui. Culto não é uma reunião social. Culto é lugar de prestação de adoração. Como é que se presta uma adoração? Do jeito que você sentir. Não, para Deus não há culto congregacional, para Deus há culto pessoal. Na minha mente, na sua, a igreja está cheia, são vários adoradores. Para Deus não, só tem Ele e você aqui dentro. Ele está sentado no trono te olhando, e você está sentado na sua cadeira olhando para o tempo. Por que que Ele não fala? Porque Ele não age. Novo Testamento, livre-arbítrio. Deus não age, Ele não pode interferir na sua vida. Novo Testamento, Ele reage. No Velho Testamento Ele agia, operando eu. Novo Testamento Ele não age, Ele espera você agir. Você age da legalidade, aí Ele vem e reage. Ele está aqui. Ele quer te dar línguas, mas Ele só pode te dar se você pedir. Ele só pode te dar se você querer.
Aí você diz, não, eu estou satisfeito. Ele diz, então tá bom, viva bem. Ele quer te levar para dimensões extraordinárias, mas para entrar nessa dimensão extraordinária você tem que ser meio maluquinho para acreditar que existe um mundo invisível aqui. E para entrar nesse mundo maluquinho você tem que fazer coisas para chamar a atenção dele. Que tipo, pastor? Pular, correr, plantar bananeira, se jogar debaixo do banco, bater com a cabeça na parede. Como assim, pastor? É assim. Porque quando o Espírito Santo vem, as pessoas ficam embriagadas. Elas ficam bêbadas. Qual é a característica de um bêbado? Ele não tem controle. Ele sabe o que está fazendo, mas não tem controle. O senhor é louco, pastor? Está lá em Atos 2. As pessoas viram os crentes e falaram, a esta hora do dia, estão bêbados. Aí no meio da multidão saltou Pedro, que tinha negado Jesus diante de uma vendedora de púrpura 43 dias antes, medo de morrer. Agora ele pula no meio de uma multidão e diz, aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aí, Pedro? Está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E ali a vida de Pedro é transformada. Pedro sai daquele dia com 3.000 almas na sua igreja. Plantou uma pregação, ganhou 3.000 almas. Ele pregou 3 anos e meio, curando, multiplicando pão, quase perdeu a alma dele. Mas agora que o Espírito Santo está dentro dele, ele pregou um sermão, 3.000 almas aceitaram Jesus. Aí ele vai e cura o paralítico. A Bíblia diz que 5.000 almas aceitam Jesus. 8.000 membros em 2 cultos. O que é que tinha, Pedro? A presença. Mas a presença não estava aqui, ela estava aqui. Quer ver Deus mudar a sua vida? É você deixar o Espírito Santo morar aqui. Mas para isso tem que limpar a casa. Eu não dou conta, pastor, pede ajuda. Começa com um pedido de perdão por tudo que você fez até ontem de noite, até agora de manhã. Porque se você pedir perdão, arrependido de verdade, o perdão é instantâneo. Ao ser perdoado, você fica alvo como a neve. E o coração está limpo. O coração ficou limpo, o Espírito Santo que está aqui vai entrar aqui. E se ele entrar aqui, sua vida vai mudar. Aí você vai ter força. Você vai ver coisas acontecer na sua vida que você nunca antes imaginou. Você vai começar a pregar as mesmas mensagens e as pessoas vão dizer, de onde é que você tirou isso? Mas eu preguei isso. Não, tem um trem diferente aí. O que é? Não se explica. É uma presença. Porque é Ele dentro de você. O Espírito Santo quer ser seu amigo. Todos os avivamentos da história, moderna ou antiga, começaram com a presença dEle. Ninguém mais do que Ele tem vontade de ver essa terra ser incendiada de novo. O último avivamento na Flórida foi em Pensacola. Morreu, acabou. Aí de vez em quando vem um senhor e dá lá um avivamento lá no Kentucky. Aí vai todo mundo para lá. E Deus está falando, olha o que eu faço. Os avivamentos começam com improváveis. Pensacola, pastor Todd, ex-motoqueiro, piercing no nariz, tatuagem até no olho. Alguém diz, Jesus não usa isso. Ele usou. Vai lá no Kentucky, não é uma igreja, não é uma denominação, é uma capela numa universidade. Capela, usada para todas as religiões. Católicos usavam, espíritas usavam. Porque não é uma denominação. É hora do recreio numa universidade. Hora do recreio, terrível, universidade americana. Modernos, cheio de dinheiro, com liberdade para tudo. As tribos vão saindo para o recreio. Uma tribo vai para cá para fazer sexo nos cantos da universidade. Outra tribo vai para cá para cheirar cocaína. Outra tribo vai para cá para jogar. Outra tribo vai para cá para ver pornografia no Instagram, no Facebook, no TikTok. Outros vão para lá para falar da vida dos outros, fazer bullying. Aí tem 5, 6 garotos, falam assim, vamos para a capela? Quem está lá pregando? Marco Feliciano? Mas quem está lá? Ninguém, nós. E nós vamos fazer o quê? Vamos cultuar. Alguém toca violão aí? Não. Tem alguém com uma voz boa para cantar? Também não. O que a gente faz?
Vamos cantar a capela. Eu não sei o que eles cantaram. Eu sei que de onde só saía cheiro ruim para o céu, lá no céu saiu do meio da podridão um cheiro suave. Chamou a atenção de Deus. Deus sentiu o perfume. Deus olhou para uma universidade em pecado e encontrou meninos. Não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha evangelista. É Deus dizendo: o vento sopra onde quer. E a palavra vento, interessante, ela vem do hebraico ruach. Ruach. Ruach é espírito. Espírito é ruach. E ruach é sopro, hálito. O Espírito está aqui. Não sei se está no canto, se está aqui. Está aqui do meu lado. Ele está olhando para nós. Eu estou pregando e ele está passando entre os castiçais. Está procurando fogo nos castiçais. Está passando nos altares, ver se ainda tem fogo no altar. Por quê? Porque o altar arderá, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Mas o nosso fogo está se apagando. Nossos cultos estão se transformando em reuniões sociais. Queremos piadinha, queremos uma boa música, queremos entretenimento. Mas é muito mais do que isso. É uma mistura do céu com a terra. E quem é que nos leva a essa dimensão? É o Espírito Santo. Não tem outro. E ele está aqui. Minha vontade era falar para ele: lacra aquela porta e segura nós aqui dentro até as 10 da noite. Pega um, pega outro. Toma conta dela e dele. Dá línguas, dá profecias, dá interpretação de línguas. Dá de novo os dons do Espírito Santo. São 9 dons do Espírito Santo aqui na Bíblia. 9 dons. E a gente não vê mais nenhum. Nenhum. As pessoas falam: como é que o senhor aguenta? Eu prego há 30 anos. 30 anos pregando. Quase 100 países do mundo, mais de 4.000 cidades do Brasil. E as pessoas dizem: qual a diferença de antigamente para agora? Eu digo: é essa. Lá ele estava na gente, agora ele está com a gente. A misericórdia dele é grande, que ele não abandonou a gente. Mas o sonho dele é sair daqui e voltar para cá. É por isso que os irmãos da roça curavam. Oh, meu Deus. Alto da Vila Tatu, energia elétrica fraquinha, as casas com janela de madeira fechada com tramela. Alguém lembra de tramela aí? Doença ruim, dor era só de noite. A vila inteira acordando com os gritos. A gente abria a janela, lá vai um homem com um filho morrendo, correndo para a casa do presbítero. O presbítero abre a porta da casa com a lamparina. A vila inteira vai ver. Que foi? E o irmão: meu filho está morrendo. E a Bíblia diz: leva para o presbítero ungir com óleo. O presbítero, tranquilo, diz: espera aqui que eu já volto. Ele vai buscar o óleo. Não aqueles vidrinhos bonitos. Óleo santo de Israel. Amém, pessoal? Com mirra? Não. Ele voltava com uma lata de banha de porco. Lembra de banha de porco? A carne ficava lá dentro, não tinha geladeira. Era lá que a carne era protegida. Aí ele fala: deita o menino aqui. Era para ungir, ele untava. Enfiava a mão na banha de porco, passava do pé à cabeça, vira o menino. Do pé à cabeça: pode levar embora, que já está curado. O menino dormia. O pai levava crendo. Dia seguinte, 6 horas da manhã, 6h30, o sol nascendo. A gente escuta barulho, abre a janela, lá está o menino correndo, sentado numa vassoura, brincando de cavalo. E a gente vê: o que é que aconteceu? O presbítero orou e Jesus curou. Eles não tinham a metade da minha cultura bíblica, e eu não tenho um décimo da unção que eles tinham. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro dele. E na minha geração ele fica só do lado. Deixa ele entrar aí. Se você acredita que isso é capaz, deixa. Vamos deixar de ser egoísta por um momento.
Porque eu sei que você veio em busca de um milagre, você quer um emprego, você quer o casamento, você quer o seu documento, você quer que Jesus tire a pessoa que está lá na prisão, você quer tudo. Mas esquece isso agora. Fala para o Espírito Santo, o que você quer? O que o Senhor quer? E Ele vai dizer, eu quero entrar aí dentro. Quero entrar e fazer morada. Quero ser seu amigo íntimo. Quero te levar para uma viagem inesquecível. Quero te mostrar as coisas transcendentais. Eu quero usar a sua mão para curar os enfermos, a sua voz para converter os corações. Onde a planta do seu pé pisar, eu vou te dar por herança. A sua presença vai expulsar os demônios. Ninguém mais vai rir de você. Você não será mais um pária na sociedade. Você será a luz no meio das trevas. Você será glória. É possível, pastor? É. Por quê? Porque Ele está aqui. Fica de pé comigo. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os olhos. E agora, pastor? Agora é com você. Eu sou só o que aponta o caminho. Eu posso te trazer até aqui, daqui para frente com você. Você acredita que Ele pode fazer? Ou será que terminou o tempo dos grandes pregadores? Será que terminou com Benny Hinn? Será que só tem T.D. Jakes? Será que eu vou viver a vida inteira lembrando de John Wesley, Charles Finney, Jonathan Edwards, Moody, Spurgeon, Calvino, John Knox? Não, Ele está aqui. Fecha os olhos. Pergunta se é verdade o que eu estou pregando. Fala com Ele. Fala, é verdade que Ele está falando aí? Ou é mentira? Fala com Ele. Se está ruim aqui dentro, se eu estou sujo, me ajuda a me limpar. Se você acha que você não merece porque você tem feito coisas que não agrada, se acerta agora. Olha que sensibilidade. Tem gente se ajoelhando, vindo no altar. Não estou convidando ninguém, é Ele. Quem convence é Ele. Ele está te dizendo, eu quero, mas eu não posso forçar a porta, nem a barra. Dependo de você. Ele está feliz. Eu posso ouvir Ele sorrindo. Posso ouvir Ele dizendo, vai acontecer de novo. Meu Deus. Meu Deus. Nunca precisamos tanto da sua presença, Espírito Santo, como nesse tempo. De olhos fechados, levante a mão direita para o céu aberto e diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que travaram o céu sobre a minha vida, que roubaram a minha sensibilidade, a minha santidade, a minha percepção, que roubaram os dons, os sinais, eu ordeno, venham para a palma da minha mão, feche a sua mão, eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. E aí você vai ser profeta sobre a vida de alguém, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, está ligado no céu. Você vai abraçar alguém e vai dizer, você não está sozinho, Ele está dentro de você. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver onde Deus vai te colocar depois desta manhã. 2, 3, jogue no chão, pisa em cima, profetiza sobre alguém.